As pessoas geralmente se preocupam muito com o custo que terão com a cirurgia bariátrica, independente se esse paciente vai realizar um procedimento particular ou um procedimento através do plano de saúde. Mas é importante nós comentarmos um pouco sobre os custos que esse paciente vai ter no período do pós-operatório. E quando eu falo em custo, esse custo é o custo relacionado principalmente à suplementação das vitaminas e à utilização de outros suplementos alimentares, que vamos comentar um pouquinho mais com vocês a respeito disso nesse vídeo. Após a realização da cirurgia e o seu período de alta, o paciente ele vai receber uma prescrição, que é composta de medicações analgésicas. São medicações assim geralmente simples, que têm um custo reduzido. E dentre as medicações prescritas, nós vamos ter os inibidores da bomba de ácido, que são medicamentos da família dos óis, do omeprazol, pantoprazol ou medicamentos similares, que podem ter custos variados, e mesmo que esse paciente tenha feito a cirurgia de forma particular, pelo convênio pelo SUS, ele vai ter que adquirir essa medicação. Nós sabemos que o omeprazol ele é fornecido pelo Sistema Único de Saúde, ele está em farmácias populares, então às vezes se consegue baratear esse custo. Mas existe um custo que impacta um pouquinho mais nesse período do pós-operatório imediato, que é a utilização dos anticoagulantes, que são utilizados pela maioria dos serviços de cirurgia bariátrica. A ideia do anticoagulante é prevenção do risco de trombose que esse paciente vai ter no período do pós-operatório imediato. Então são medicações que acabam custando caro, dependendo do prazo de tempo que essas medicações vão ser passadas pela equipe cirúrgica. Às vezes correspondendo a 1/3 até metade de um salário mínimo. Esse medicamento, em algumas cidades, ela é fornecida pelo Sistema Único de Saúde, mas na maioria das cidades não existe essa disponibilidade para todas as pessoas. Passado esse período inicial, o paciente voltando ao consultório, ele vai ter a prescrição de medicações que são os suplementos vitamínicos. Ele vai ter que fazer a suplementação de ferro, de cálcio, de vitamina B12, de um polivitamínico completo. Então ele tem um custo mensal aproximado de 1/3, 1/4 de um salário mínimo, nos valores atuais. Isso vai ser utilizado de forma mensal, por períodos variáveis, mas normalmente esse conjunto completo de vitaminas ele vai ser utilizado por pelo menos 1 ano. E depois disso vai ser ajustado a quantidade de vitaminas conforme então o acompanhamento e os exames laboratoriais. Então, claro que esse custo inicial é impactante, mas ele é necessário para garantir a segurança do paciente no período do pós-operatório imediato. E depois a suplementação vitamínica ela é fundamental para a prevenção de uma anemia, de riscos e complicações nutricionais que às vezes, se quer economizar num primeiro momento, mas o custo de uma reposição de uma anemia, de uma complementação, acaba sendo muito maior do que a utilização preventiva dessas vitaminas. Então, claro que às vezes, comentando um vídeo sobre isso, existe um certo impacto, um custo, mas isso realmente tem que ser computado, e claro, viabilizado de uma forma ou de outra, seja através de uma economia pessoal, de ajuda das pessoas ao seu redor, e claro, aquelas pessoas que têm condições em algumas farmácias populares de acessar medicamentos similares mais baratos, elas podem fazer isso também. Mas esse custo é um custo que deve ser considerado nesse período do pós-operatório, porque essas medicações elas são indispensáveis para o sucesso da cirurgia e para o adequado acompanhamento no período de pós-operatório de longo prazo.